Olá, gente, tudo bom? Eu hoje estou gravando a correção da prova com algumas explicações, né? Botei umas imagens para que a gente possa discutir e ver porquê, né, de cada resposta correta ali. Vou dividir aqui a tela com vocês. Então vamos lá, correção da prova 2. A primeira questão é a seguinte: em qual das situações abaixo o segundo filho do casal corre o risco de sofrer de eritroblastose fetal? Vamos relembrar o que é eritroblastose fetal, tá? Então nós temos aqui uma situação onde a mãe possui RH negativo e ela espera então o filho com RH positivo. E ela nunca teve contato com RH positivo, então ela não possui anticorpos contra esse RH positivo, tá? Contra esse antígeno D que existe lá na membrana dessas hemácias. Então, esse filho vai nascer, tudo bem, mas vamos imaginar agora, então, o segundo filho. No momento do parto, né, desse primeiro filho, ela entrou em contato com essas hemácias com RH positivo e passou a desenvolver anticorpos contra essa substância. Aqui, os anticorpos estão representados por esse quadradinho amarelo. Então, numa segunda gestação, de bebê também RH positivo, esses anticorpos, eles atravessam a placenta e se ligam às hemácias RH positivo do feto e acabam destruindo essas hemácias. E daí, como consequência, vem a eritroblastose fetal. O feto fica muito anêmico, tá? Tem problemas de desenvolvimento, de crescimento, enfim, uma série de problemas que ele vai apresentar, tá bom? Então, a situação é sempre essa. Você tem que ter a mãe, tá, com o RH negativo, que vai dar à luz a um bebê com RH positivo. Então, se esse for o primeiro contato dela, ela passa a produzir os anticorpos anti-D. E numa próxima gestação de filho RH positivo, esses anticorpos atravessam a placenta e destroem as hemácias fetais. Tá bom? Então, essa é a nossa situação, tá bom? Então, voltando aqui para nossa questão, tá? Temos aqui, escolha uma. Mulher RH positivo, pai RH positivo, filho negativo e segundo filho positivo. Essa aqui a gente já descarta de vez, porque olha o que tem aqui. Mulher RH positivo. Então, isso aqui já não tem risco de eritroblastose fetal. Onde é que a gente tem mais mulher positiva? Aqui, essa última, tá vendo? Mulher RH positivo. Então, essas duas eu já descarto de vez. Essas não, tá? Sobrou aqui B, C e D. Mulher RH negativo. Beleza, vamos ver essa. O pai tem que ser RH positivo. RH positivo, positivo e positivo. Então, essas três continuam no páreo. Primeiro filho positivo. Opa, estamos no páreo ainda. Esse aqui, primeiro filho negativo. Então, se o primeiro filho foi negativo, não tem como o segundo filho sofrer de eritroblastose fetal. Corta isso também. Então, ficamos aqui entre a B e a D. Primeiro filho positivo, que é o que vai fazer ela desenvolver os anticorpos contra o RH positivo. Então, na letra B, o segundo filho é negativo. Gente, segundo filho sendo negativo, ele não tem as hemácias com a substância D. Os anticorpos que essa mãe tem não vão encontrar nada ali para poder agredir esse feto. Então, essa aqui não corresponde à nossa resposta correta. Sobrou aqui a letra D. Mulher RH negativo, pai RH positivo, primeiro filho RH positivo e segundo filho RH positivo. Agora sim, tá? Agora a gente vai ter toda a situação necessária para o desenvolvimento da eritroblastose fetal, ok? Então, gente, é isso. A resposta aqui é a letra D. Vamos para a próxima agora.
O grupo sanguíneo do sistema ABO é um exemplo de alelos múltiplos em seres humanos, que são vários alelos para ocupar, né, o locus ali do gene. Só tem 2 de cada, tá bom? Então, mas podem existir alternativas para ocupar esses 2 locus, então isso, a gente chama isso de alelos múltiplos. Ou seja, existem vários alelos para ocupar o mesmo locus nos cromossomos homólogos. Analise a seguinte situação. Uma mulher pertence ao grupo O e ela é RH negativo. É casada com um homem de grupo sanguíneo A, RH positivo. Esse casal já tem um filho de sangue O, RH positivo e ela está grávida de um menino. Então, tem várias informações aqui. Deu o grupo do sistema BO, deu o RH, disse que ela já tem um filho O positivo, que ela está grávida de um menino. Então, essas são as informações que a gente tem, tá? E aí a gente tem que escolher uma aqui. A probabilidade desse segundo filho ter sangue A é 100%, o casal só pode ter filhos, ou seja, está falando de herança dos tipos sanguíneos do sistema BO. Então, vamos dar uma relembrada nisso, como é que isso funciona? Eu botei aqui um cruzamento, tá? Eu peguei aqui a mulher, O, RH negativo, o genótipo dela. Quem tem sangue O tem esse genótipo aqui de 2 alelos recessivos, izinho, izinho. E o RH negativo também é devido a um par de alelos recessivos, Dzinho, Dzinho. O marido aqui, no caso, tem sangue tipo A, então ele tem que ter o alelo para sangue A, e eu sei que ele tem izinho por causa desse filho O que ele já tem. Então, para ter um filho O, o izinho tem que vir dos 2 lados. Então, eu sei que ele é heterozigoto aqui, que ele tem esse izinho. E diz que ele é RH positivo. O RH positivo é devido ao alelo Dzão, D maiúsculo aqui. O segundo alelo eu não sei, porque o filho foi positivo, então eu não sei se ele é adesão-adesão ou se ele é adesão-desinho. Vou deixar aqui em aberto. E agora eu vou ver quais o sangue dos filhos desse casal. Para facilitar, eu vou fazer em separado, tá bom? Porque aí fica mais fácil para a gente entender. Então, olha só, izinho, izinho, cruzando com o sangue tipo A heterozigoto. Então, quando a gente pega aqui, deixa eu botar um desenho aqui. Então, se eu pego aqui, ó, o izinho juntando com o alelo para sangue A, eu vou ter esse resultado aqui. IA izinho, que vai dar sangue tipo A. Mas se juntar o izinho de um com o izinho do outro, o que que eu tenho? Esse sangue O por causa do izinho, izinho, tá? Então, esse casal só pode ter filhos de sangue A e de sangue O. Tá? Eles não podem ter filhos B, AB, nada disso. É 50% de chance para A e 50% de chance para O. E se a gente fizer o teste para o RH, como é que vai ficar? Tá difícil aqui. Se a gente fizer o teste para RH, nós vamos ter Dzinho, Dzinho da mãe e mais Dzão, Dzinho, desculpa, Dzão, não sei, né, desse pai aqui. Então, fazendo Então, fazendo aqui, juntando o Dzinho dela com o Dzão do pai, vai dar o quê? Dzão, Dzinho. Sangue RH positivo por causa desse Dzão aqui, que ele vai indicar, então, RH positivo. Se eu juntar o Dzinho daqui com o não sei do lado de lá, vai dar um não sei Dzinho. Por que eu botei o não sei antes? Porque se for Dzão, Dzão tem que vir na frente. Então, eu botei esse traço antes aqui, o Dzinho, como é recessivo, tem que vir sempre depois. E eu não sei o que vai dar aqui, tá? Então, eu não sei se esse casal pode ter filhos com sangue de RH negativo, porque eu não sei o genótipo do pai. Então, se esse pai for heterozigoto, né, for Dzão, Dzinho, aí o filho poderia ter RH negativo, mas eu não sei, eu não tenho essa informação.
Eu sei que o filho pode ter RH positivo. Agora, se ele pode ter RH negativo, eu não tenho como dizer, tá? Então, vamos ver as opções aqui. Opção A. A probabilidade do segundo filho ter sangue A é de 100%? Não, a gente já viu aqui que existem duas opções. 50% para A, 50% para O. Então, essa aqui não pode. Corta essa. B. Este casal só poderá ter filhos O e A. Verdade, essa aqui, por enquanto, está certa. Mas vamos ver o resto para ver se não tem nenhuma dúvida. O pai não poderá doar sangue para sua mulher e filho, porque estes possuem anticorpos anti-B. Calma lá. O pai tem sangue B? Não. Então, qual o problema da doação de sangue aqui? É claro que ele não pode doar para a mulher dele porque ela tem O, ela tem anticorpos anti-A e ela é RH negativa. Então, ela produziria anticorpos anti esse RH positivo, principalmente porque já tem um filho positivo aqui. Então, vamos imaginar que ela já possua esses anticorpos. Então, esse homem A positivo não pode doar sangue para sua mulher porque ela é O negativo. Mas dependendo do RH do filho A, ele poderia fazer essa doação, tá? Mas, então, isso aqui está totalmente errado. Em todos os sentidos, essa está errada. Esta criança, ou seja, esse segundo filho, poderá nascer com sangue A, B ou O? Claro que não. Não existe o alelo B nessa família. Não tem como essa criança nascer com alelo B, tá bom? Então, essa fora também. Opção E. Este filho obrigatoriamente terá sangue positivo? Como assim? Eu não sei. Eu não sei o segundo alelo aqui desse homem. Se for Dzinho, existe a possibilidade do filho ter sangue negativo, mas eu não sei, eu não posso afirmar isso, tá? Ainda mais que o primeiro filho já possui, aqui saiu um erro de digitação, tá? Saiu aqui negativo, onde deveria ser positivo, mas isso não atrapalha a resposta, porque já está errado desde o do princípio aqui. Esse filho obrigatoriamente terá sangue positivo, então não tem como, essa aqui está certa de forma alguma, tá? Então, isso aqui não atrapalhou o entendimento da questão. Então, qual a única resposta possível para isso daqui? Deixa eu apagar tudo aqui para não atrapalhar. A única resposta que sobrou é essa aqui, a letra B, tá? A gente tem aqui, esse casal só poderá ter filhos de sangue O e A. Então, a resposta correta é a letra B. Espero que vocês tenham acertado aí. Essas questões, gente, elas valem 7. Na prova valendo 100, né, que é o que o portal pede que a gente coloque de 0 a 100, então ela vale 7. Na prova valendo 10, ela valeria 0,7, tá bom? Na próxima, questão 3. Na determinação da tipagem sanguínea, usamos anticorpos específicos para os diferentes tipos de antígenos sanguíneos. Pingamos o reagente anti-A na primeira gota de sangue e anti-B na segunda gota e anti-D na terceira. Então, primeira e segunda gota é para determinar dentro do sistema BO e a terceira gota é para determinar se é positivo ou negativo. Então, qual o tipo de sangue do indivíduo quando ocorre a aglutinação das hemácias apenas na segunda gota de sangue? Então, não aconteceu na primeira, não aconteceu na terceira. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, nós temos aqui a representação da lâmina. Foi colocado aqui, ó, primeira gota de sangue, olha como é que ela tá. Não houve aglutinação. A segunda gota de sangue aglutinou, a gente está vendo aqui as hemácias todas grudadas uma na outra. E a terceira gota não aglutinou. Então, o que isso quer dizer? Na primeira gota, eu pingo anticorpos anti-A, ou seja,
Esses anticorpos, se encontrarem o antígeno A nessas hemácias, ele vai aglutinar. Ele não encontrou o antígeno A, então esse sangue não pode ser A e nem AB, porque não tem o antígeno A. Na segunda gota de sangue, a gente pinga anticorpos contra o antígeno B. Houve aglutinação, ou seja, nesse sangue, nessas hemácias, existe o antígeno B. Então, ele não tem o antígeno A, mas tem o antígeno B. Então, esse indivíduo apresenta sangue do tipo B. Na terceira gota, a gente vai ver se ele é positivo ou negativo. Então, os anticorpos anti-D vão procurar o antígeno D. Ele não encontrou o antígeno D, porque não houve aglutinação. Então, essas hemácias não possuem o antígeno D, então é um sangue com RH negativo. Então, qual é a resposta aqui? Não é A, mas é B. Então, é B negativo. Aonde que a gente encontra o B negativo aqui? A não é? Aqui, ó, letra B, sangue B negativo. O negativo não é, A positivo também não, e O positivo também não é. Tá? Então, a gente tem aqui a resposta correta, a letra B. Aqui só para mostrar que isso aqui é uma reação tipo antígeno-anticorpo. Você tem simplesmente os anticorpos presentes aqui no sorinho que você está usando, né, nos reagentes, reagindo com as hemácias, porque encontram aqui o antígeno específico. Então, é uma reação específica dos anticorpos procurando pelo antígeno lá nas hemácias, ok? Vamos para a próxima, então, questão 4. Marque a afirmativa correta sobre os tipos sanguíneos, seus aglutinogênios, aglutininas e transfusões de sangue. Então, essa questão é sobre transfusão de sangue, inclui aí também a questão de aglutininas e aglutinogênios. Então, aqui, vamos ver no nosso quadro, o sangue tipo A, ele apresenta, então, nas suas hemácias, o antígeno A, representado aqui por essa figurinha aqui de pirulito. Então, a gente tem hemácias A, porque tem o antígeno A nas suas hemácias. E ela vai produzir o anticorpo anti-B, que vai estar presente lá no seu plasma, tá? Na parte líquida do sangue. Quem é do grupo B possui o antígeno ou aglutinogênio B nas suas hemácias e produzirá anticorpos anti-A, que vai estar lá no seu plasma sanguíneo. Quem é do grupo AB tem os dois tipos de anticorpo, os dois tipos de antígeno ou de aglutinogênio para A e aglutinogênio para B, não vai produzir nenhum anticorpo específico contra A ou contra B. E quem é do grupo O não tem nem o antígeno A e nem o antígeno B, mas tem o antígeno H representado aqui por esse tracinho, tá? Que é uma base para se produzir o antígeno A e o antígeno B, você tem que ter o antígeno H, tá? Então, o antígeno H determina, então, o sangue do tipo O. Mas esse indivíduo vai produzir anticorpos anti-A e anti-B. Então, são os anticorpos que não permitem a livre transfusão de sangue. Você vai ter, né, indivíduo com sangue A, não pode receber sangue B ou AB porque ele vai reagir contra esse sangue B. Quem é do grupo B não pode receber nem sangue A e nem sangue AB, porque ele possui anticorpos contra o antígeno A. Quem é do grupo AB pode receber qualquer tipo de sangue, porque ele não produz esses anticorpos específicos. E quem é do grupo O não pode receber nenhum outro tipo de sangue, porque ele tem anticorpo anti-A e anti-B. Tá? Então, essa é a nossa situação aqui. Tá? Quem é tipo AB pode receber A, pode receber O, pode receber B e pode receber AB também. Quem é do grupo O pode doar para todos, mas só recebe de O. Quem é A pode doar para A e pode doar para ele mesmo, mas só recebe de O e de A. Quem é do grupo B doa para B e doa para B, mas só recebe de B e de O.
tá bom? Esse é o esquema de transfusão. Então, vamos ver aqui as nossas opções. Eu tenho que escolher uma só. Numa transfusão de sangue B, para uma pessoa de sangue A, os anticorpos do doador. Não, gente. Não são os anticorpos do doador que reagem contra e aglutinam as hemácias do receptor. Ainda mais que hoje em dia a gente faz a transfusão apenas usando as hemácias, tá? É uma bolsa só com as hemácias. Você já removeu ali o plasma, então você não recebe doação de sangue total, você recebe doação só das hemácias. Então, isso aqui não tem como acontecer, tá? Então, não são os anticorpos do doador que reagem contra, são os anticorpos de quem recebe que rejeitam o sangue que está sendo doado. Então, esse aqui, não. Um indivíduo de sangue O pode receber sangue de qualquer tipo? Claro que não. Ele tem anticorpos anti-A e anti-B. Ele não pode receber sangue de qualquer tipo. Corta essa também. Quando uma pessoa necessita de transfusão de sangue e não há possibilidade de testar o seu sangue, uma situação assim bem hipotética, deve-se transfundir sangue AB? Como assim? Tá? Se a pessoa for sangue O, se ela recebeu AB, ela vai rejeitar esse sangue AB. Então, a gente nunca pode dar sangue AB para uma pessoa que a gente não sabe o tipo sanguíneo. Quando não se sabe o tipo sanguíneo da pessoa, situação bem hipotética, porque antes de transfusão a gente faz os testes. Mas numa situação hipotética, você tem que dar O negativo, porque o O não tem o antígeno A, não tem o antígeno B, e se for negativo também não tem o antígeno D. Então, a gente diminui aí muito a possibilidade daquela pessoa possuir anticorpos e rejeitar esse sangue. Então, isso aqui está errado também. Letra D. O grupo O, por ter os aglutinogênios A e B em suas hemácias, é o doador universal. Grupo O não tem os aglutinogênios A e B. Ele tem o antígeno H. Não tem A, não tem B. Então, isso aqui está errado também. O indivíduo AB pode receber qualquer sangue do sistema BO? Sim, a gente já viu isso. Tá? A gente já viu que o sangue AB ele não possui anticorpos nem anti-A e nem anti-B, então ele pode receber o sangue de qualquer tipo. Tá? Não está especificando RH. Então, ele pode receber A, B, AB e O tranquilamente, porque a gente não está levando em conta aqui nenhum RH nessa questão, tá bom? Questão 5 é sobre cromossomo Y. Escolha a opção que completa corretamente a frase a seguir. Uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y, escolhe uma. Pode ser herdada do pai ou da mãe? Como assim? Mãe tem cromossomo Y? Não, mãe não tem cromossomo Y, tá? Vamos ver aqui, ó. O pai aqui, ele é XY, ou seja, ele tem o cromossomo X e tem o cromossomo Y. Ele só pode, então, se ele der o cromossomo X, juntando com o X que vem da mãe, ele vai ter filhas, então, meninas. Se ele der o cromossomo Y, esse cromossomo Y vai juntar lá com o X da mãe, o filho vai ser do sexo masculino. Então, o cromossomo Y, a presença do cromossomo Y determina o sexo masculino, tá? Então, só para deixar bem claro aqui, juntando o X, a mulher é sempre 2X, então essa mãe sempre vai dar o X para o filho que vem no óvulo, tá? Então, o X veio lá do óvulo, se juntar o Y com o do espermatozoide, vai dar XY, filho do sexo masculino. Juntando o X que veio do óvulo com o X que veio também no espermatozoide, o filho vai ser do sexo feminino, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Pode ser herdada do pai ou da mãe? Não, não tem como você herdar X ou Y da mãe. Então, essa característica não pode ser herdada da mãe. Esquece essa opção A. Deixa eu anotar aqui, né? Vamos riscar logo tudo.
botar aqui assim. Tá? Não pode. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino. Opa, essa aqui parece correta. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Vamos ler o resto para ver se a gente tem certeza. C. Só pode ser herdada a partir do pai por seus descendentes do sexo feminino? Não pode, tá? Só pode ser herdada a partir da mãe? Não. Só pode ser herdada a partir da mãe? Também não. O que sobrou para gente aqui? Letra B, tá? Na letra B, a gente tem, então, toda a nossa resposta correta, tá? Só pode ser herdada a partir do pai, por seus descendentes do sexo masculino, ok? Próxima. Questão 6. Leia atentamente as afirmativas abaixo, escolha a opção que cita todas as verdadeiras. Primeiro, as células dos seres humanos, cromossomicamente normais, independentemente do sexo, apresentam cromatina sexual do X. O que é isso? Cromatina sexual do X. Vamos ver aqui. Então, relembrando, a mulher apresenta 2 cromossomos X e o homem vai apresentar um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Então, mulher apresenta 2X e homem apresenta um cromossomo Y. Existe uma questão da inativação de um cromossomo X para igualar a quantidade desses genes entre homens e mulheres, tá? É uma inativação parcial, alguns genes permanecem ativos porque a mulher vai ter que ter 2 cópias, porque existem genes no Y que são iguais ao do X, então o homem vai ter 2 cópias, a mulher vai ter que ter 2 também, tá? Mas todos os outros, eles são inativados. Então, existe uma inativação de um cromossomo X, e esse cromossomo X passa a aparecer lá no núcleo da célula como uma massinha, uma heterocromatina, que é um material genético bem condensado que fica mais corado quando a gente usa um corante específico. Então, ele é chamado de heterocromatina sexual, ou é chamado de cromatina sexual, ou cromatina do X, ou ainda corpúsculo de Barr, tá? Então, se a mulher apresenta 2X, um vai ser inativado e a gente vai ter a presença de uma cromatina sexual desse X lá no núcleo dessas células, tá bom? Então, vamos voltar para as nossas opções aqui. A primeira aqui, todas as células de seres humanos, cromossomicamente normais, seres humanos, mas se for do sexo masculino, não vai apresentar a cromatina sexual. Ainda disse aqui, ó, independentemente do sexo. Não, tá? Ainda disse cromossomicamente normais, porque existem indivíduos, mesmo do sexo masculino, eles têm síndrome de Klinefelter, eles são XXY, eles vão apresentar a cromatina do X, mas é o que está falando aqui? Não. Diz todas as células de seres humanos cromossomicamente normais, independentemente do sexo, apresentam cromatina sexual do X. Não, isso aqui está errado. Segunda, o corpúsculo de Barr representa um X inativo condensado no núcleo das células femininas? Sim, as células femininas apresentam um X inativo condensado lá no seu núcleo. Essa aqui está correta, tá? Terceira, mulheres têm o dobro dos produtos dos genes localizados no cromossomo X quando comparadas com os homens? Não, a gente já viu que a inativação do X ela é exatamente para igualar essa quantidade de genes e de produtos desses genes, que são as proteínas produzidas, tá? Então, isso aqui está errado. 4. O cromossomo que determina a diferença entre os sexos é o X? Não. O homem tem X, mulher tem X. Ah, mas então é a quantidade de X? Também não. A gente já viu que a mulher tem 2X, mas ela inativa um X para ficar, né, semelhante ao homem.
E tem homens que têm 2 cromossomos X, tem homem que tem 3 cromossomos X, então não é a quantidade de X que determina o sexo. O sexo é determinado pela presença ou ausência do Y. A presença do Y determina sexo masculino porque ele contém genes que direcionam o desenvolvimento do embrião para o sexo masculino. E esses genes não existem no cromossomo X, tá? Então, é a presença do Y, não tem nada a ver com X ou quantidade de X. Quinta, um indivíduo que tem em seu cariótipo 3 cromossomos X irá apresentar 2 corpúsculos de Barr. Sim, pode ficar um X ativo. Então, se tem 2X, um vai ficar inativo, vai ser o corpúsculo de Barr. Se o indivíduo apresenta 3 cromossomos X, ele vai apresentar 2 corpúsculos de Barr. Então, sempre vai ficar um cromossomo ativo, tá? Então, essa aqui está correta. Então, a gente tem corretas a 2 e a 5. Então, a opção C aqui, ela cita a 2 e a 5 como verdadeiras. Então, 1, 3 e a 4, elas são falsas. Então, elas não são verdadeiras. Ok? Então, essa resposta aqui, ela é um pouquinho mais difícil. Você tem que, né, ter mais conhecimentos aqui dessa questão da determinação do sexo e inativação do X, mas é isso, tá bom? Questão 7. A síndrome de Down, que é um assunto assim que todo mundo tem que saber, é impossível você ter estudado genética e falar, eu não sei o que é síndrome de Down, eu não sei o que causa síndrome de Down. Então, não tem isso, a gente tem que saber, tá? O que é a síndrome de Down. Então, vamos lá. Diz aqui um textinho bonitinho. A síndrome de Down se deve a uma cópia extra de um dos nossos cromossomos. Então, é isso. Ela já está afirmando isso. Pesquisadores dedicaram seus melhores esforços a analisar a fundo os genes desse cromossomo, com a esperança de encontrar neles a chave para conceber tratamentos paliativos para os sintomas. Então, gente, é tratamento paliativo porque não tem cura, não tem como você tirar um cromossomo inteiro de todas as células do indivíduo ou inativar esse cromossomo inteiro. Isso não é possível, tá? Então, tratamentos paliativos, tá? Para essa enfermidade, que é a causa genética mais comum de deficiência cognitiva, ou seja, de retardo mental em seres humanos. A presença desse cromossomo extra causa atraso intelectual, traços físicos característicos, olhos amendoados, língua grande, problemas cardíacos congênitos, que é o que causa a morte da maioria deles, problemas imunológicos e nas articulações. Com a idade, cresce desproporcionalmente o risco de Alzheimer, ou seja, eles têm um maior risco de Alzheimer do que uma população de pessoas que não têm síndrome de Down. Desconhece-se o processo que causa essa anomalia cromossômica, tá? A gente acredita que existe uma não disjunção dos cromossomos, o que a gente sabe é isso, tá? Os cromossomos, eles não se separam corretamente durante a formação dos gametas, né? Durante a meiose, e mais provavelmente na formação do óvulo, tá bom? Mas por que isso causa? O que acontece ali exatamente? Você tem fatores externos que possam proporcionar muito isso? Isso não é muito bem conhecido, tá? Mas também há uma relação, sabe-se que a idade da mãe é determinante, o risco se multiplica a partir dos 35 anos, mas também há uma relação com a idade do pai, só que uma idade mais avançada, pelo menos a partir dos 55 anos, a gente vai ter, sim, uma maior contribuição da idade paterna, tá? Tem relação com o número de gestações prévias, e já se houver antecedentes familiares também, isso aumenta um pouco o risco, tá? Aí pergunta aqui, qual o fundamento genético da síndrome de Down? Então, geneticamente falando, o que é a síndrome de Down? Então, temos aqui várias opções. A, poliploidia. Mas o que é isso, poliploidia? Poli significa
muitos, tá? Olha o que é uma poliploidia. Você tem uma cópia extra de todos os cromossomos ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um caso de trissomia, ou desculpa, de triploidia. Você tem uma cópia extra de todos os cromossomos. Você tem 3 cromossomos de todos, tá? Então, isso aqui não é síndrome de Down, gente. Na síndrome de Down, você tem uma cópia extra de um cromossomo, de um determinado cromossomo. Então, essa letra A aqui de poliploidia, ela não está correta. B diz assim, ó, trissomia do cromossomo 18. O que é trissomia, gente? A trissomia é quando a gente tem em um dos cromossomos uma cópia extra. Então, nota aqui, esse aqui é a trissomia do 18. A gente está vendo aqui 2 cromossomos de cada, estão todos aos pares, menos o 18, tá? O 18 aqui, a gente vai ter 3 cópias. Mas isso não é a síndrome de Down, tá? A trissomia do 18 é a síndrome de Edwards. Então, na síndrome de Edwards, a gente vai ter algumas características aí, tá? Que não tem nada a ver com síndrome de Down. Tem menor desenvolvimento intrauterino, o bebê ele nasce de pouco peso, né, pouco desenvolvido. Tem essa mãozinha aqui com esses dedos sobrepostos aqui, que é bem característica, e várias anomalias internas e tal. Então, isso aqui não é síndrome de Down, tá bom? Então, essa B não é. Temos aqui, ó, uma trissomia do 21. Tá vendo, ó? Todos os cromossomos aos pares, menos o cromossomo 21, que apresenta 3. Aí a gente tem aqui, ó, a opção de triploidia do cromossomo 21. Isso é uma triploidia ou é uma trissomia? Tá? São 3 corpos de soma, corpo aqui, são 3 cromossomos 21. Triploidia tem a ver com o nosso número haploide, que aparece 3 vezes, não tem nada a ver com isso, tá? Então, é trissomia, são 3 cromossomos 21, que é o que vai dar a síndrome de Down com todas as suas características já muito bem conhecidas, tá? Trissomia do X não tem nada a ver com síndrome de Down, é quando o X aparece 3 vezes, não é o caso aqui, tá? Então, nossa resposta correta aí seria qual? Trissomia do 21. Essa é Trissomia do 21, essa é a nossa resposta correta. Trissomia do 21, todo mundo tem que saber que a síndrome de Down é a trissomia do 21, uma questão muito importante. Próxima questão aqui, 8. A síndrome de Klinefelter é uma anomalia numérica dos cromossomos sexuais, na qual o indivíduo, que é do sexo masculino, apresenta o cariótipo 47XXY. Então, já teve uma questão aí anterior, onde a gente já falou dessa síndrome de Klinefelter. Ele está perguntando aqui, isso aí é verdade ou é uma afirmativa falsa? Então, vamos relembrar aqui o que é a síndrome de Klinefelter. Na síndrome de Klinefelter, você tem um indivíduo que apresenta um erro lá nos cromossomos sexuais. Ele tem 2 cromossomos X, pelo menos, e um cromossomo Y. Então, ele é X, X e Y. Tem indivíduos que apresentam até mais do que 2X, 3X, 4X, tá? Ainda é síndrome de Klinefelter, mas ela acaba sendo mais grave, né? Ela apresenta mais consequências. Então, o cariótipo típico do indivíduo com síndrome de Klinefelter é 47, que é o número total de cromossomos, 2x e um Y. Vamos ver aqui. A síndrome de Klinefelter é uma anomalia numérica de cromossomos sexuais. Sim, o número de cromossomos sexuais está errado, no qual o indivíduo é do sexo masculino, sim, porque ele tem cromossomo Y, então ele é do sexo masculino, e apresenta o cariótipo XXY. Sim, está correta. Essa opção, então, é
verdadeira. Aqui, né, as principais características da síndrome de Klinefelter. Tirar isso daqui agora. E aqui a nossa resposta verdadeira. Essa só valia meio, tá? 9. A porção do material nuclear que contém DNA é denominada cromatina. Quimicamente, a cromatina é uma desoxirriboproteína, ou seja, uma mistura de proteína com desoxirribonucleotídeos. Isso é uma molécula formada de DNA e de proteínas. As principais proteínas da cromatina são, a gente tem aqui as opções, as histonas, RNA, os cromossomos, os nucleossomos e as hemoglobinas. Vamos ver o que é. Tá aqui a nossa fita de DNA enrolada nessas proteínas chamadas de histonas, que formam os nucleossomos e se enovelam aqui formando a fibra de cromatina ou solenoide, que ainda, né, pode assumir uma configuração mais compactada em alças, que durante a divisão celular se compacta bastante e a gente tem essa configuração do cromossomo, né, compactado. Então, vamos ver aqui as nossas opções. Letra A, histonas. Quem está aqui em íntimo contato com o DNA em grande quantidade, né, ajudando a compactar o DNA e novelar o DNA, a gente já viu que ajuda no controle da expressão de genes também, são as histonas. RNA nem entrou na nossa conta aqui. Cromossomo é tudo, tá? Não, cromossomo não é proteína, é essa mistura do DNA com proteínas de forma compactada. Nucleossomo é só esse grupo aqui, isso aqui é um nucleossomo, essas 8 histonas e mais o DNA dando essas 2 voltinhas e mais um pouquinho aqui em torno dessas histonas. Então, o nucleossomo é isso tudo aqui, não é proteína. E a opção aqui é as hemoglobinas. As hemoglobinas são proteínas, mas não tem nada a ver com DNA. Elas estão lá dentro das hemácias, fazendo o transporte de oxigênio. Não tem nada a ver. Então, a nossa resposta corretíssima aqui são as histonas. Questão 10. Recentemente, a biologia molecular vem passando por uma grande revolução na compreensão dos mecanismos genéticos para o controle da expressão gênica. Como é que os genes são controlados, tá? Porque todas as células contêm todo o material genético, mas elas só usam aquilo que é necessário à sua atividade, à sua função. Todos os outros genes ficam silenciados. Então, tem que haver um controle muito grande de como isso é feito, tá? Então, esse é o controle da expressão gênica. Essa revolução deve-se principalmente à descoberta da pontinho, pontinho, pontinho. Temos as opções aqui embaixo. Conceituada como sendo. Então, vai dar o conceito dessa coisa para a gente descobrir o que é. Então, conceituada como sendo mudanças herdáveis na mudanças herdáveis na expressão gênica sem alteração na sequência do DNA, ou seja, ele não mexe com a ordem das bases nitrogenadas, tá? A informação genética continua a mesma. A informação genética é dada pela ordem das bases nitrogenadas do gene, a ordem das timinas, das citosinas, etc. Isso que é a informação gênica. Esse modo de controlar a expressão gênica não mexe com isso, tá? Mas modifica a expressão de grupos de genes, ou seja, faz com que genes possam ser expressos ou não. Hoje, já existem evidências de que esse é um dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento dos organismos, ou seja, o desenvolvimento embrionário envolve o quê? Ativação e desativação de vários genes numa ordem específica, numa sequência correta, para que a gente tenha todos os órgãos formados, todos os membros, todos os constituintes do nosso organismo na posição correta, no número correto, funcionando corretamente. Então, a epigenética tem muito a ver com isso, porque se determinados genes que não deveriam estar ativos são ativados, a gente tem características errôneas, a gente vai ter uma má formação, né, do material
do nosso organismo, tá? Porque nós temos muitos genes que não devem se expressar e eles acabam se expressando por um erro, né, de mecanismos de controle, tá? Então, a epigenética tem muito a ver com o nosso desenvolvimento embrionário, fazendo com que células diferentes surjam a partir de uma única célula, que é a nossa célula ovo ou zigoto, que tem todos os genes, tem todo o material genético. E a partir dela, células diferentes se formam, células que expressam partes diferentes desse nosso material genético. Então, qual é o nome disso, gente? Epistasia? Não. Epistasia é quando você tem um par de alelos que controla a expressão de outros alelos. Não é o caso aqui, tá? O que a gente está lidando aqui não está na sequência dos genes, não é gene, é outra coisa, tá? Letra B, dominância completa. Dominância é relação entre alelos. É um alelo cuja sua expressão sobrepõe a do outro alelo ali. Então, isso também não tem nada a ver. Epigenética. Opa, o que é epi mesmo? Epi é algo que está sobre, que se sobrepõe. É o mesmo prefixo epi que está lá na epistasia, mas epistasia, então, é outra coisa que a gente já viu. Então, a epigenética, ela se encaixa perfeitamente nessa descrição, nesse conceito que foi dado aqui. Então, a epigenética é a nossa opção correta. Vamos ler o resto aqui. Mutação. Gente, mutação é mudança no gene, é mudança na ordem das bases nitrogenadas. Eu estou mudando, nem que seja uma base sequer, tá? E isso é mutação. Então, não é o caso aqui. Transgenia. Transgenia é quando você tem organismos transgênicos, ou seja, com a mistura de material genético de origem diferente. É quando você, por exemplo, a soja transgênica, que contém material genético da soja, mas foi incluído ali material genético de alguns micro-organismos que vão fornecer, né, resistência e tal, vão fornecer características diferentes para essa soja, né, para esse vegetal. Que não é o caso aqui, não tem nada a ver, tá? Então, a resposta correta ali, letra C, epigenética. 11. A informação para o desenvolvimento e para as funções específicas das células e dos tecidos está armazenada nos genes. Os genes localizam-se nos cromossomos, nos núcleos das células e consistem em uma molécula complexa de cadeia longa, o ácido desoxirribonucleico, DNA. A informação contida nos genes se torna disponível para a célula através do RNA, ou seja, a gente tem a informação nos genes, que fica lá dentro do núcleo, que não pode sair dali, mas a vida acontece aonde? Fora desse núcleo, no citoplasma das células. As proteínas, né, que são o primeiro produto dos genes, é aquilo que os genes contêm informação para a célula fabricar essas proteínas, e essas proteínas depois vão fazer o resto acontecer. Então, eu tenho que ter um intermediário aí, eu tenho que ter uma molécula de RNA, que ela vai produzida como uma cópia de determinado gene. Esse RNA sai do núcleo, ele vai ser lido lá nos ribossomos para que seja sintetizada a proteína, tá bom? E aí eu tenho algumas perguntas embaixo aqui que eu vou ter que escolher a resposta, ou seja, eu já tenho opções de resposta, eu só preciso escolher qual vai ser a resposta aqui correta, tá? Então vamos ver quais são as perguntas. Qual base nitrogenada está presente apenas no DNA e não aparece no RNA? Eu vou clicar aqui em escolher, ele vai me dar uma lista de opções, tá? Para essa resposta aqui. A mesma coisa, qual o tipo de açúcar presente nos nucleotídeos de RNA? Eu vou clicar aqui, ele vai me dar uma lista de opções para eu escolher. E qual o nome da ligação química que mantém os dois filamentos de DNA unidos? Vou clicar aqui para escolher. Então, vamos à primeira aqui. Qual base nitrogenada está presente apenas no DNA e não aparece no RNA? Eu tenho aqui para escolher
Ribose nem é base nitrogenada. Ligação fosfodiéster é uma ligação. Uracila é uma base nitrogenada, mas é essa que aparece apenas no DNA e não aparece no RNA? Não. Uracila é o contrário. Ela só aparece no RNA, ela não deve aparecer no DNA. Glicose? Não, é açúcar. Ligação peptídica? Não. Desoxirribose? É açúcar. Ponte de hidrogênio? É ligação. Temos aqui adenina e timina. Opa, duas bases. É a adenina que só aparece no DNA? Não. RNA tem adenina também. Sobrou aqui a timina. Então, a timina é a base nitrogenada que está presente apenas no DNA e não aparece no RNA. Segunda pergunta: qual o tipo de açúcar presente nos nucleotídeos de RNA? Então, os açúcares presentes aqui, quais são as nossas opções? Ribose, glicose e desoxirribose. Então, eu quero o que está presente no RNA, que é o ácido ribonucleico. Isso me lembra quem? Ribose. Então, ribose é a nossa resposta correta. Qual o nome da ligação química que mantém os dois filamentos de DNA unidos? DNA é filamento duplo, são duas fileiras de nucleotídeos unidos entre as bases nitrogenadas através de quê? Ligação peptídica? Não, ligação peptídica é o que une aminoácidos na proteína. Ligação fosfodiéster? Não, ligação fosfodiéster une o nucleotídeo para formar o filamento inteiro. Então, também não é. Sobrou quem? Ponte de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio é uma ligação fraca que existe entre as bases nitrogenadas no meio lá da molécula de DNA, daquela dupla hélice mantendo os dois filamentos unidos, tá bom? Então, essas são as nossas respostas. Então, no final tem que ficar assim: timina, ribose e ponte de hidrogênio, ok? Então, isso, gente. Essas foram as nossas questões da prova 2. Então, espero que todos tenham conseguido aí uma boa nota. Quem errou alguma questão, olha direitinho aqui no vídeo, vê por que errou, vê por que né, não foi a resposta que você escolheu a correta, ok? Então, gente, muito obrigada aqui. Eu queria agradecer, assim, de montão pela paciência de vocês, né, com todos os problemas que a gente teve. Quero também dizer que vocês foram demais em não ter abandonado, né, o nosso barco, porque assim, todo mundo caiu, né, de paraquedas nessa questão de ter que ficar em casa, de ter que assistir às aulas online. Nem todo mundo estava preparado para isso, nem todo mundo tinha tecnologia, né, disponível, com computador adequado, com internet de velocidade. Muitos professores também não estavam, né, preparados para esse tipo de situação, então a gente teve que se reinventar, né? Eu sempre fui uma professora de sala de aula, estou mais de 20 anos em sala de aula, né, tendo esse contato, né, com o aluno, vendo você olho no olho, vendo a testa franzida quando a dúvida aparece, de repente não ter isso, né, para ver se a minha explicação estava ok, se você estava entendendo. Isso foi muito difícil, ter que falar para uma tela de computador. Isso é muito, né, estranho, você falar para uma tela de computador, não tem ninguém ali reagindo, né, para você ver o que você está falando, se aquilo está chegando realmente na outra pessoa. Então, assim, eu quero agradecer muito aqueles que ficaram, aqueles que tiveram essa paciência, mesmo com todos os problemas que a gente teve, com todas as dificuldades. Eu tive muita dificuldade, né, no início, depois as coisas foram se ajeitando. Eu fiquei algum tempo sem uma internet também. A minha internet mesmo, ela é muito ruim, ela é muito fraca. Eu não tive como consertar isso ao longo do semestre. Eu espero que, né, para o próximo eu consiga uma internet melhor. Então, quero agradecer muito. E qualquer coisa, gente, que vocês tiverem ao longo dos próximos semestres, qualquer dúvida de genética que aparecer, vocês podem me procurar, tá? Sem problema nenhum. Vocês ficarem com todo o material à disposição de vocês, dá uma olhadinha no material, não joga fora, tá? Guarda lá o material, os slides de aula, os capítulos de livro, guardem as aulas que vocês tiveram no Saga, que vocês vão precisar disso lá no futuro, tá?
e mesmo depois a gente está aí, tá bom? Seremos colegas de acordo aí com a carreira que vocês seguirem, mas sempre seremos colegas. Vocês podem até me procurar para tirar qualquer dúvida, para fazer qualquer tipo de comentário, tá bom? Um beijão, gente. Muito obrigada. É só o que eu tenho a dizer para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.